Olá pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o professor Rodrigo Lopes Martins, pesquisador, cientista há cerca de 30 anos. Essa aqui comigo é a professora Patrícia Sardinha, fisioterapeuta. Nós somos mestres, doutores, pós-doutorados, somos pesquisadores e estamos aqui hoje para falar um pouquinho de uma tecnologia fantástica que está entrando no Brasil, que está aqui para arrasar, a tecnologia de campo eletromagnético pulsado. O que é o campo eletromagnético pulsado? É uma evolução da eletroterapia. Você conhece bem a eletroterapia, que é usada tanto para eletroanalgesia quanto para fortalecimento muscular, né? A eletroterapia é baseada, então, em correntes elétricas para induzir um limiar de contração muscular, para produzir contração muscular. No entanto, as correntes elétricas, elas são baseadas no fluxo de elétrons, um fluxo que pode ser unidirecional ou bidirecional, correntes bipolares, tem vários tipos de correntes, mas basicamente são correntes elétricas que se deslocam num eixo, né, e conseguem, então, atingir, causar despolarização muscular para produzir contração muscular. Qual é o inconveniente dessas correntes? Essas correntes, na maioria das vezes, elas são incômodas, né? Essas correntes não conseguem produzir a contração maximal da musculatura esquelética por um simples fato de que dói, incomoda e pode até chegar a causar queimaduras elétricas. Então, nós não conseguimos fazer com que o músculo entre numa contração supramaximal capaz de produzir, por exemplo, a hipertrofia muscular. Tá certo? Então, hoje, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Um equipamento que veio revolucionar toda a área de saúde, toda a área, muito mais do que somente a estética ou a fisioterapia. A tecnologia de pulso, de campo eletromagnético pulsado, a gente precisa entender que quando você fala em radiação eletromagnética, nós não temos só um eixo XY de corrente elétrica e movimentação de elétrons. Você adiciona o eixo Z, que é justamente o campo, ele é eletro e magnético. Quando você acrescenta essa dimensão na técnica, você cria exatamente o que o nome já diz, um campo, não é uma corrente linear, é um campo. Quando você cria um campo eletromagnético, você é capaz de volumetricamente atingir essa musculatura, causando um recrutamento muscular muito maior. O campo eletromagnético pulsado, ele é capaz de recrutar muito mais fibras e produzir contração supramáxima. E é isso que eu vou demonstrar para vocês. Se você consegue reduzir contração supramáxima sem a sensação de choque elétrico, né, isso por si só já é uma grande vantagem. Mas a vantagem ainda maior é o recrutamento total de fibras musculares. É o recrutamento muito mais eficiente, produzindo então a chamada contração supramáxima. Eu vou demonstrar aqui para vocês como isso funciona. Eu estou aqui com o João, então agora eu vou mostrar a nossa estrela, tá? Esse daqui é o equipamento Supramáximos. Supramáximos é o equipamento da DOCS, nós temos uma parceria de pesquisa aqui na Universidade Evangélica de Goiás. Eu tenho uma parceria de pesquisa com a empresa DOCS, que nos forneceu esse equipamento, que é um equipamento de ponta. Ele, de cara, ele já tem 4 bobinas de campo eletromagnético, tá? Essas bobinas, eu tenho 2 bobinas que são côncavas, porque elas podem se adaptar mais anatomicamente, por exemplo, em glúteo, né? Então você pode fazer uma tonificação, um fortalecimento muscular em glúteo, por exemplo. E nós temos a bobina flat. Essa bobina flat que eu vou colocar aqui no meu amigo para fazer a demonstração, o João, tá? Vamos colocar aqui em quadríceps, a professora Patrícia vai me ajudar, tá certo? Que eu quero demonstrar para vocês aqui, fazer uma brincadeirinha aqui com esse equipamento, só para vocês entenderem o que é contração supramáxima. Gente, essas bobinas, elas geram
um campo eletromagnético, e a unidade que nós utilizamos, né, para medir o campo eletromagnético é o Tesla. Cada bobina dessa é capaz de produzir 7 Teslas. Por que que nós costumamos dizer que Tesla importa? Eu acabei de explicar para vocês que o campo eletromagnético, como o nome já diz, é um campo, não é uma corrente, tá? Ele gera uma amplitude ali, um volume de estimulação para essa musculatura, que é extremamente importante. Quanto mais Teslas você tiver, que é a unidade de campo eletromagnético, maior é a área que eu vou conseguir recrutar. Por isso que eu digo que a eficiência do recrutamento muscular, a eficiência da contração supramáxima, depende da quantidade de Teslas que você tem no equipamento. Pessoal, esse equipamento tem 3 modos. O modo suave, então se você não está acostumado, se você é uma pessoa sedentária, eu não vou conversar com você utilizando o modo profissional, tá? Eu posso começar utilizando o modo suave para que você se adapte, para que você sinta. Quem nunca usou o equipamento de campo eletromagnético, primeiro eu vou mostrar para o João como funciona esse equipamento, para ele sentir, né? Ele vai ver que não tem sensação de choque elétrico, tá legal? Então eu vou ajustar aqui uma porcentagem baixinha, com uma frequência baixa, né? Vou colocar só 10% para ele sentir o equipamento. Vamos lá, vou ativar aqui, ó. O equipamento tem um display muito amigável, muito fácil de operar. Coloquei aqui 10% só de contração. E aí nós vamos ver, não tem contração supramáxima ainda, porque eu não estou no modo profissional. Então, só para ele sentir. Mas vocês veem que, ó, ele já, com 10%, já apresentou aqui um efeito de contração leve aqui do quadríceps, tá? Muito bem. Você sentiu choque, João? Nada. Não tem choque, pessoal. Não tem choque. É campo eletromagnético. E como eu falei para vocês, Tesla importa. Quanto mais Teslas, esse equipamento tem 7 Teslas em cada manípulo, então eu estou criando um campo eletromagnético capaz de produzir movimento, força muscular, tá? Se eu aumentar só um pouquinho, vamos só ver o posicionamento, ok? Vou aumentar só um pouquinho essa contração aqui, para o João sentir. Veja que a contração da musculatura já é capaz de mover o membro, tá? Nós estamos no modo suave, pessoal. Modo suave. Eu estou com 25% só de intensidade no modo suave. Então, ele está colocando aqui, a professora Patrícia perguntou quanto ao conforto, que é o que mais incomoda o paciente, é justamente a sensação de choque elétrico das correntes elétricas. Por isso que eu falo, isso aqui é a evolução da eletroterapia, isso é campo eletromagnético. Vou mostrar aqui para vocês. Agora eu vou passar para o modo esporte, tá? O modo esporte, eu tenho um modo caminhada, um modo jogging e um modo corrida, tá? Vou botar aqui logo porque ele é um rapaz atlético, né? Ele está acostumado a malhar, vou botar no modo corrida, eu posso fazer um aquecimento com ele, né? Vamos ver aqui, ó. Modo esporte. Veja, eu estou fazendo uma determinada frequência com uma intensidade só de 20% e você consegue observar aqui a contração. Gente, eu estou com 20% só de intensidade nessa contração. No modo esporte, a frequência aumenta um pouco. Então, a gente começa a fazer uma adaptação muscular com o nosso paciente, o nosso voluntário. Não precisa ser paciente, pode ser um atleta, pode ser uma pessoa querendo simplesmente fortalecer a musculatura, pode ser um idoso, onde nós vamos fazer a prevenção de sarcopenia, por exemplo, né? Pode ser uma moça querendo fazer tonificação glútea, tá? Nós iniciamos no modo esporte, tá? Eu só estou com 20% de contração aqui. Eu vou passar agora para o modo profissional. João, está preparado aí? Preparado para o modo profissional. Eu vou ter 2 fases aqui
de contração. A fase submáxima, ele vai começar a estimular pec, 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 a fase submáxima, que eu posso definir qual é essa frequência. Depois ele entra numa alta frequência, que eu estou definindo aqui de 30 Hz. Você vê que numa corrente elétrica, para tentar provocar uma contração tetânica, você vai ter que trabalhar com 40, 50, 60 Hz de frequência. E aqui eu vou colocar 30 Hz somente de frequência. Como eu tenho a geração de um campo, ele vai ser, vocês vão perceber a efetividade dessa contração. Então vamos lá, eu vou botar 35 Hz, vai? Uma duração de 5 segundos só. E vou colocar aqui 20% só de intensidade. João, se prepara, hein? Vai sentir agora o modo supramáximo desse equipamento fantástico. Vamos lá. Submáximo, tá? Atenção. Supramáximo. As duas pernas espontânea. Parou. Isso aqui você vai fazer a sessão, tá tudo bem? Dá para aguentar, João? Está com 20% só, gente, de intensidade. Eu posso fazer 1 hora isso aqui no João tranquilamente. Vai depender de quanto ele vai aguentar. A gente começa com uma sessão, se ele falar para mim, professor, está fadigando, cansei, eu vou interromper a sessão, né? Vamos fazendo isso de uma maneira crescente, tá? Eu posso botar 30 minutos, 40, 50, quanto tempo você quiser. Essa contração é 20%. João, vou aumentar só um pouquinho, só para você me dizer como é que está aí. Sabe que você é um cara forte. Passei para 40%, só para ele sentir, tá? Vamos lá. Um pouquinho mais forte, tá? 40%. Está muito forte, João? Dá para aguentar? Essa é a contração. Vou deixar em 40%, que eu não quero, né, assustar o João. Mas você vê que você está sentindo sensação de choque elétrico? Não, nada. Não tem sensação de choque elétrico. Nós falamos aqui que terapeuticamente, ou no modo esporte, eu posso usar isso aqui num paciente no hospital, no leito hospitalar, um paciente acamado para prevenção de trombose venosa profunda, manutenção de massa muscular, prevenção de sarcopenia no idoso, fortalecimento do idoso, utilização estética, fortalecimento de atletas, diminuição de, por exemplo, assimetrias musculares, né, que são tão comuns. Então, eu posso trabalhar independentemente. Pessoal, só para finalizar essa aulinha aqui de campo eletromagnético pulsado, o que eu vou falar para vocês? Vocês perceberam que eu estou usando somente 2 manípulos. Aqui eu tenho 7 Tesla em cada manípulo, eu estou usando 14 Tesla de energia, mas eu poderia, por exemplo, colocar mais 2 manípulos em alguma parte aqui, em algum outro músculo. Podia ser no glúteo, podia ser na panturrilha, né? E fazer uma contração sincronizada, completa, de toda a cadeia muscular, aumentando ainda mais a eficiência do tratamento. Então, nós aqui na universidade estamos desenvolvendo vários projetos científicos com isso, desde projetos em idosos, até em atletas, até na equipe de natação, tá? Com o campo eletromagnético. E aí eu queria só, então, na verdade, falar para vocês que Tesla importa. Tesla importa é a capacidade desse equipamento de gerar campo eletromagnético para conseguir trabalhar grandes grupos musculares, porque dá volume de campo eletromagnético e dá intensidade de contração. Conseguir contração supramáxima é só esse equipamento, tá? Só o campo eletromagnético pulsado é capaz de gerar contração supramáxima sem sensação de desconforto, sem choque elétrico, sem lesão muscular, sem queimadura elétrica que o paciente pode ter. Então, espero ter ajudado vocês, né, com campo eletromagnético pulsado, que é a evolução da eletroterapia. Valeu!